Estamos aqui em mais um Dê um Zoom na Escrita, que é uma realização do Acelera, é uma iniciativa do Acelera Texto e uma realização de todas, né, e todos nós, que afinal fazemos esse Dê um Zoom na Escrita. A ideia é ser um espaço no qual as pessoas conversam, né, sobre assuntos que dizem respeito ao texto e, particularmente, ao texto aplicado no digital, né, nos ambientes da internet. É para isso que a gente caminha aqui. E as pessoas, com certeza, outras pessoas, elas vão entrar, né, e nós vamos admitindo, elas vão entrando na brincadeira, né? Só falar aqui, porque presentes aqui, a Bel Ruiz, que tem o canal Veja Bel no YouTube, então já o convite aí para quem, né, quiser assistir, é muito bacana. Tá? Aí temos também a Quitéria Félix, que ainda não aparece muito, mas que em breve aparecerá. Está, inclusive, muito a fim de escrever. Temos aqui a Lourdes, a Ruda Guerra, que é a Lurdinha, muito ativa nos nossos grupos, conversando muito. Depois ela, com certeza, vai falar um pouco dela para a gente conhecer. E temos aqui a Helena Carneiro de Lima, né? A Helena, ok? E é isso aí. Então, vamos lá. Eu tinha pensado quando eu pensei qual é o tema desse Zoom, eu pensei muito em tamanho de texto. Por que eu pensei nisso, né? Tamanho de texto? Porque essa é uma pergunta recorrente, né? Muitas pessoas falam assim, qual é o tamanho do texto? Que tamanho tem o texto? Qual é o melhor tamanho? Isso sempre aparece de um jeito ou de outro, né? Parece que é uma questão, é uma questão. Aí eu fiquei pensando, primeiro é assim, né? Tamanho é algo que a resposta é depende, né? Depende do que você vai desenvolver, depende do que você, na verdade, precisa de espaço para desenvolver um texto, uma ideia. Essa é a resposta clássica, essa é a resposta que eu ouvi a vida inteira, tá? Depende, eu tive um professor de publicidade, de texto publicitário, e ele disse assim, depende do tamanho do objeto, o tamanho é como o papel que você vai envolver um objeto. Se for um anel, você precisa disso. Se for uma bicicleta, você vai precisar de muito mais. Eu adorei essa definição, porém, contudo, todavia, nos ambientes digitais, isso muda um pouco. Isso muda um pouco. Isso não é, vamos dizer assim, essa resposta ela não está muito precisa, porque nos ambientes digitais a gente sabe que o tamanho deve ser menor, esse papelzinho ele tem que ser menor. Aí alguém pode perguntar, mas por quê? Quem disse isso? E a resposta é, quem disse isso são os leitores na internet. São eles que estão dizendo isso, não é uma invenção nossa, tá? E por que isso acontece? É um conjunto de fatores que vai fazer com que o nosso texto tenha que ser preferencialmente curto. E por que isso vai acontecer? Veja, quando a gente escreve num meio digital de rede, se for uma rede, nós vamos estar disputando com centenas de outros, né? Centenas, milhares, milhões, mas vamos diminuir isso e dizer com centenas de outros. As pessoas, quando elas ligam lá o feed do Face, ou Instagram, ou até LinkedIn, cai assim, né? Cai, os conteúdos aparecem como uma cascata. E entre esses conteúdos, nós vamos disputar o quê? A atenção do nosso leitor. Então, a gente tem que oferecer para ele algo que seja curto, porque o que a gente quer? A gente quer que ele leia a nossa mensagem. É isso que a gente quer.
que ele leia a nossa mensagem, que ele leia, né? Eu estou fazendo aquilo para ser lida, para ter uma comunicação. Então, para que eu vou complicar? Para que eu vou fazer algo grande se eu já sei que o algo grande não será lido até o fim? Vocês podem até dizer, ai, gente, mas eu não faço assim, né? Isso é coisa de gente preguiçosa. Sabe? Pode até ser coisa de gente preguiçosa, mas é a realidade. Não dá para ser mais realista do que o rei. Tem gente hoje que está lendo só título. Tem gente que só lê manchete. Aliás, sempre teve, né? Na época, por exemplo, da cultura impressa, do auge dos jornais, os editores já alertavam para isso. Eles diziam assim, capricha no primeiro parágrafo, porque muita gente não lê o segundo. Capricha olha só, no primeiro parágrafo, porque muita gente não lê o segundo. Isso numa época que a gente não tinha essa disputa, que a pessoa ia lá, ela comprava o jornalzinho dela, ou ela assinava, e ela já havia essa tendência. Então, imagine um texto que vem de graça, o cara não comprou, ele não pediu para você escrever, e ele vai estar lá disputando. Então, eu advogo fortemente, esse advérbio agora que está na moda, né? Fortemente para que a gente encurte nossos textos. Tá? Eu acho que a gente leva vantagem ao conseguir fazer isso. Outra vantagem dos textos mais curtos, a gente tende à síntese, tender. Não é que a gente, né, chega na síntese porque a gente... não, a gente tende à síntese. Porque se eu imagino assim, eu vou fazer 3 parágrafos ou 3 blocos, né? 3 blocos, eu sei que eu preciso me expressar da melhor maneira dentro daqueles 3 blocos, porque eu não tenho 6, eu tenho 3. Tá? Né? Antes de eu começar a escrever, eu já faço mais ou menos esse desenho. Então, quando eu for aplicar a minha escrita, ela virá com mais síntese. Ela tem que vir com mais síntese, porque o meu espaço é pequeno. O que me leva a outra conclusão, que, na verdade, o limite do espaço, e na internet é um limite imaginário, que não é um limite físico, é imaginário, né? Você poderia ficar escrevendo. O limite físico, eu viro um desafio. Desafios, eles aguçam a nossa criatividade. Ninguém cria num oceano, a gente cria em aquários. Tá? A gente não cria num oceano, não existe isso. Tipo, quer ver a coisa mais difícil? Vira para uma pessoa e fala assim, por exemplo, vou pegar a Bel de exemplo aqui. Bel, escreva o que você quiser, no tamanho que você quiser, sobre o tema que você quiser. Ok? O que você quiser, no tamanho que você quiser, sobre o tema que você quiser. Eu garanto que a Bel vai se perturbar, entendeu? Que ela vai ficar dizendo, pô, mas vou escrever sobre o quê? Qual vai ser o tamanho? E para pôr aonde você quiser. Se eu falo assim, Bel, escreva de 10 a 20 linhas, tá? Para postar no Facebook o que significa o mês de maio na sua vida. Olha só o que eu fiz. Eu já limitei o espaço dela, eu já disse qual é o canal que ela vai, e eu já dei o tema do que ela vai escrever. Eu garanto que ela vai fazer isso com mais facilidade. Por quê? Eu pus limites, eu pus parâmetros, e isso aguça a nossa criatividade. É o contrário do que muita gente acha. Não, eu quero ser livre. Né? Eu não quero ter tema, eu não quero ter... não quero que ninguém diga qual é o tamanho, eu não quero saber qual é a rede. Gente, não dá certo, simplesmente não dá certo. Simplesmente você não vai fazer. Né? Em geral, tudo é em geral. Hein? Em geral, isso vai acontecer. Então, eu acho que, no fundo, esses limites, você pode chamar de limite, você pode chamar de parâmetro, você pode, entendeu? Aí é o nome que você quiser, mas eles, ou regras, eles acabam nos favorecendo o nosso texto. E aqui na nossa realidade, ninguém vai dizer isso para a gente, somos nós que vamos estabelecer isso. Né? E como é que a gente estabelece isso?
conhecendo um pouquinho de como as redes funcionam, por exemplo, a gente já sabe, Instagram, dá para pôr um texto grande? Não, não dá. Porque aquele público não... O público que está no Instagram somos nós, hein, gente? Não estou falando daquele público, aquele público. Não. Quando a gente está lá, a gente tem um tipo de comportamento que é diferente de quando a gente está lendo um blog, ou até no Facebook, que já admite os textos maiores. Eu sempre falo assim, observe você mesmo, observe como é que você reage. A maneira como você reage é muito parecida com a maneira que a maioria dos leitores, parecida, também reagem. Né? Não somos especiais. Especiais assim, eu leio tudo. Eu leio tudo. Não, eu leio tudo, entendeu? Aí eu vou perguntar, então você passa um dia, né? Lendo tudo, né? Você passa um dia na frente do Facebook, né? Se você lê tudo, né? Entendeu? Então, tamanho é uma coisa séria, é verdadeiro, e a dica é diminua, né? Tem pessoas, por exemplo, que dizem, mas eu começo a escrever e a minha tendência é continuar escrevendo. Isso também é muito comum, né? É um problema, né? É um problema. Trabalhe para que isso, né? Trabalhe, modifique isso, né? Veja como é que você pode fazer para conter isso, conter esse ímpeto de escrever. Né? Eu não sei se foi para a Bel ontem que eu contei uma piadinha, mas que eu adoro, é uma piada de escritor. Bom, que diz assim, né, que o cara escreveu lá 3 páginas, aí ele manda um recado, isso aconteceu mesmo, é que eu não me lembro de quem foi, isso aconteceu, ia no Brasil, não sei se é o Rodrigo, não sei. Aí ele mandou um recadinho dizendo assim, ó, desculpe o tamanho, está grande, é porque eu não tive tempo. Então, isso é perfeito para a gente meditar. Quando a gente não tem tempo, a gente escreve... A Helena está dizendo que travou. Travou para alguém? Não, né? Não. Ô, Helena, eu acho que é você, hein? Bom, deixa eu botar aqui no chatzinho para ela. Travou, voltou? Vou fechar o vídeo. Ok. Já fechou. Antes de eu responder. Agora eu já estou ouvindo bem. Eu vou ficar com o vídeo fechado, viu? Perdão, viu, gente? Porque aí não tem problema. Tá bom, Helena, tá bom. Porque se você põe o vídeo, piora para você, é isso? Quando eu abro o vídeo, a conexão está estável, aí puxa muito. Então, puxa muito. É isso? Isso. Aí eu fecho o áudio e fica só com o vídeo, que não tem problema. Você fecha o vídeo e fica só com o áudio, né? É isso aí. Isso. Tá bom. É uma pena, porque eu gosto de ver as carinhas. Todo mundo gosta, mas não... Eu também. Mas à medida que for melhorando, eu vou abrindo. Tá bom? Tá bom. Essa internet, né? Que loucura, né? Muito caprichosa. Bom, então, só para caminhando aqui para o final da minha prelação. Aí o cara chegou, né, e falou, desculpe, eu escrevi muito porque eu não tive tempo. E é verdade. Se você não tem tempo, ou se você não está se dedicando, você vai escrever muito. Tá? Porque ele não teve tempo justamente de ir atrás da síntese ou de pegar, que eu chamo de método rascunhão, né? Que você faz um texto como ele está vindo na sua cabeça, e depois um dos trabalhos principais é como é que eu encurto isso aqui. Como é que eu encurto? O que eu vou tirar daqui para que isso fique mais curto? E aí é maravilhoso que começa uma conversa entre você, redator, redatora, e o texto. Então, você começa a ver que tem vários textos que você pode retirar. Você começa né, como é que eu faço essa frase. Dá aqui um exemplo bem banal, né? Como é que eu faço dica de ouro virar o quê? Dica dourada, não é? Assim, olha aí, já tirei esse Dzinho aí. E aí, mas isso vai ficando natural, isso aqui é legal, né?
com a prática, isso vai se tornando natural. Não é que você fica pensando frase a frase. Você vai acontecendo, começa a acontecer. Então, é isso aí. Agora, vamos lá, gente. Vamos conversar sobre esse tema e outros temas, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a Lurdinha. Lurdinha, abre aí e fale. Pronto. Então, primeira vez aqui, mas já tenho caminhado junto, como eu disse, eu quero colar na Fernanda e nesse grupo. Colar, porque coladinha eu sei que eu vou render alguma coisa. Eu sou professora aposentada da Rede Estadual de São Paulo. Eu moro em São José dos Campos, São Paulo, e tenho 73 anos, e eu sou assim, apaixonada por escrita, que desde criança eu tinha um caderno que com 9, 10 anos, 11 principalmente, eu tinha um caderno que eu chamava de Coisas, porque não tinha um nome para dar para aquele caderno. Então, inclusive, éramos muito pobres, um caderno que sobrou do ano passado, da escola, que não usou, eu cortei com a tesoura, e fiz uma capa e escrevi Coisas. Por que Coisas? Porque ali eu punha algum poema, gostava de ler poesia, eu declamava muito, desde pequenininha, nas escolas eu declamava poemas, então alguns eu sabia decor, alguns eu lia. Eu punha nome de pessoas, endereço de pessoas, eram coisas, porque era uma variedade tão grande, receita. Eu via minha mãe fazendo uma coisa, nossa, um dia eu vou querer fazer isso. Punha lá uma receita de um bolo de laranja qualquer, e pensamentos. Depois comecei a ficar mais adolescente, né? Então, copiava pensamentos de amor. Uma vez um menino fez um desenho para mim na escola, eu colei, porque eu não podia copiar o desenho dele, colei, e assim eu fiz. Eu venho nessa relação com escrita, daí fui ser professora, de português? De português? Primeiro, professora primária, eu me formei no magistério, naquela época em que o curso magistério se chamava curso normal, nem magistério escola se normal. chamava. Escola normal. E sempre dei aula, né? Pouco dei aula de alfabetização, na maioria do meu tempo, eu dei aula para alunos de terceiro, quarto e quinto ano. Hoje o quinto ainda é do ensino fundamental, mas do Fundamental 1, né? Mas antigamente eram 4 séries. Então, eu dava aula para terceira e quarta. Então, eu tinha que ensinar a escrever. E eu sempre gostei mais da língua portuguesa, ensinava e lia e tal. E, às vezes, a matemática, quando ia chegando o dia de prova, eu falava, nossa, eu precisava correr com os conteúdos lá da matemática, porque eu ficava muito na língua portuguesa e na história e geografia, porque tinha texto, eu sempre gostei muito de texto. E crescendo, hoje eu escrevo assim, falar da vida profissional, quando eu me aposentei, daí eu continuei dando curso para professores, dando dicas para ensinar produção escrita para alunos. Perfeito. Trabalho com uma empresa, a gente trabalha em municípios vizinhos aqui do Vale do Paraíba, alguns já fomos a Minas, já fomos até em outros lugares, Baixada Paulista aqui, Baixada Santista, mas, assim, dando cursos para professores de dicas de como ensinar a ler, a escrever, né? Mistura com leitura, porque a escrita é uma moeda de duas faces, né? Não tem como fugir disso. E uma coisa que a Fernanda falou hoje me lembrou muito, porque a gente percebe muito que o professor faz isso na escola. Escreva sobre suas férias, meu Deus. Às vezes eu tive umas férias diferentes, mas é tanta coisa, ou mesmo que eu fiquei em casa, mas eu fiz tanta coisa diferente.
Não, tem que delimitar o tema, né? Eu preciso dizer, escreva tantas linhas, eu preciso pensar no meu leitor, quem vai ler isso? Se forem pessoas, né, cinquentonas como nós, assim, quarentonas, não sei, setentonas como eu. Gentil, que gentil, as quarentonas. A gente vai escrever de um jeito. Se eu for escrever para adolescente, vai ser de outro jeito, né? E se for para criança, também. Então, eu aprendi isso ali na prática, na minha prática, e eu repassei. E eu tenho, desde 92, eu tenho trabalhado com curso de formação de professores, né? Outro dia a Fernanda falou que é do século passado, eu também sou do século passado, que eu já me aposentei em 1992 do Estado. E hoje, atualmente, eu tenho feito revisão de textos acadêmicos, revisão de textos pessoais. Como eu me pus como revisora, assim, não tinha redes sociais, então um conta para o outro e tal. Tem uma senhorinha no meu bairro que de vez em quando gosta de escrever cartas para o programa do Faro, o programa do Ratinho, do Silvio Santos, não sei o quê, e ela escreve e traz para mim. E eu melhoro, enxugo, quando ela está muito detalhista, eu amplio. Então, eu ponho textos pessoais também. E assim, há 10 anos, eu comecei a dar aula num curso de redação, num curso preparatório para ingresso nas carreiras militares, para ingressar no ITA, na AFA, no Exército, na Marinha. E as bancas militares, elas têm uma especificidade, não são igual ao Enem, por exemplo, a exigência de redação delas tem alguns traços diferentes. E eu fui estudando, lendo os editais, né? E eu fui me especializando em ensinar alunos a escreverem, são alunos. A maioria já terminaram o ensino médio, mas tem 2 escolas, uma da Marinha e uma da Aeronáutica, que pega alunos de 14, 15 para fazer cadetes da Aeronáutica, né? Colégio Naval e EPICAR. Mas a característica da redação são as mesmas. E então eu venho trabalhando nisso, dando aula de redação para concursos militares. Mas o meu maior drama que eu tenho, eu confesso aqui, eu tenho preguiça de corrigir redação. Eu enjoei, eu sempre corrigi muito, e eu sou detalhista na correção. Eu aponto tantos erros gramaticais que eles têm aos montes, mas eu não dou aula de gramática. Graças a Deus, no curso tem uma pessoa que dá aula de gramática. Dá aula de gramática. Então, eu só anoto assim, depois eu passo, eles estão errando crase, eles estão errando concordância. E daí o professor de gramática resolve. Eu só trabalho com leitura, interpretação e redação. Entendi. E venho feito isso, só que eu estou cansada. Eu falei com a Fernanda, eu estou enjoada, eu queria... E com a pandemia, a gente teve que se adaptar ao meio digital, tive que dar aula por plataformas, aulas... Os alunos, ficamos 2 anos dando aula remota. E então, acabei entrando nesse mundo, meio assim, pé, antipé, mas acabei, que agora estou mergulhada, não tem mais jeito, né? Eu criei um Instagram, mas meu Instagram tem muito tempo, mas tem 2 postagens só, porque eu quero ver se eu entro no mundo digital. Eu queria ver até assim, se eu me identificava e ficava no mundo digital, para eu ver se eu consigo parar de dar aula e para não ter mais que corrigir. Eu adoro dar aula, mas eu não gosto de corrigir redação, e se eu dar aula de redação, eu tenho que corrigir. Então, é essa a minha história. Eu estou aqui perdidinha, não sei, eu falei com a Fernanda, não sei bem o que eu vou fazer, mas uma hora eu vou encontrar. Tá com certeza. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Olha lá, chegou a Denise, conheci a Denise no último Zoom. Muito prazer, Denise. Bacana. Bacana.
Muito bacana. Olha, é legal isso que você está falando, né? Quando você diz assim, né? E de repente eu consigo alguma coisa, alguma ideia no digital. E consegue, e conseguirá, né? Se você compreender o caminho, você compreender os passos dessa jornada. É uma jornada, né? Uma jornada, e se você compreender, consegue, porque eu consegui. E com uma companhia tão, né, com um grupo tão bom assim, claro que eu vou conseguir. Eu tenho fé, eu tenho certeza. Tá certo. Vamos para a Helena, que também é a primeira vez aqui. Helena, o que você quer falar sobre o nosso assunto aí? Falar de você? Bom, boa tarde. Boa tarde para todos. É muito bom estar com vocês. Eu me sinto assim, estou no lugar certo, estou na direção certa. Bom, eu venho de uma família muito numerosa, onde a gente correu atrás da sobrevivência. Então, eu não pude ter não tive a abertura para fazer um estudo mais detalhado. Então, foi supletivo primeiro grau, supletivo segundo grau, e tive que correr atrás. Então, eu não tive contato muito pequeno com o português, com a gramática. Foi tudo pegando nos 30, se vira nos 30. E aí eu fiz psicanálise para conhecer a minha história, e eu sempre tive muito assim, vivi muito no mundo das ideias, mas colocar aquilo no papel, para mim era, meu Deus, está certo, está errado, mas de tanto que eu sou autodidata, de tanto ler, que eu sempre fui muito curiosa, isso me ajudou muito na escrita. Ou seja, eu acho que se eu faço errado, eu não me importo, porque eu estou tentando. Eu estou tentando colocar minhas ideias no papel, e o sonho do meu pai era que algum filho escrevesse a história da família. Que a história da nossa família, ela é muito legal. Ela é muito complexa, é uma família assim, nossa, cheia de... Então, eu, assim, treinando, meu sonho é escrever a história da nossa família. Então, eu falei, por que não? Começo pela minha e vou expandindo o cinema. Eu falei, mas como? Como começar? Aí eu entrei na pandemia, eu falo que o que eu aprendi nessa pandemia, nesses 2 anos, eu não aprendi minha vida inteira. Eu tenho 66 anos. Então, eu já acho que eu já sei bastante a lidar com essas ferramentas. Eu vejo muitas meninas aí de 20, 25 e 30 e não sabem o que eu sei, que eu aprendi nesses 2 anos. Então, eu acredito muito na força do grupo. E acredito que a pandemia, ela fez... Quem ficou, morreu também. Tem que nascer para o mundo novo. Porque o que funcionava anteriormente, hoje não funciona mais. Então, como nós temos que aprender tudo novo, como se fosse um bebê, nós também morremos para muitas coisas. E nascemos agora para buscar força no grupo. Quem buscar força sozinho, é a minha percepção, tá, gente? Quem buscar força sozinho vai trilhar um caminho muito tortuoso. E eu, como acredito na força do grupo, o grupo, sim, pode encurtar o caminho, pode encontrar os atalhos. E aí, quando eu vi a propaganda lá do curso da Fernanda, o banner, eu falei, gente, é muito longe para mim. Tipo assim, eu vi vocês lá em cima e eu cá embaixo. Eu falei, eu não tenho vergonha, eu não tenho medo, eu vou tirar. Eu vou tirar, eu vou entrar. Vou entrar, se eu tento, se eu chegar lá e falar assim, gente, é para mim não, vocês estão muito, muito acima. Eu vou ter que pegar minha sacolinha, minha malinha e buscar outro trem. Então, aqui estou eu, e essa sou eu. Não sei se eu falei, eu tenho 66 anos, sou divorciada, mãe de 2 filhos, e aconteceu uma coisa muito incrível comigo também, que eu tenho 26 anos de divorciada. Há uns 20 dias atrás, meu ex-marido me procurou para voltar. Então, não tem nada definido ainda, mas está uma coisa assim, que está botando minha cabeça muito, muito pirada. Mas tem tudo a ver com o que eu trabalho, eu sou terapeuta. Eu fiz psicanálise lá atrás, depois eu tive uma doença que me deixou fora do mercado muito tempo, e agora eu voltei
quase junto com a pandemia, que eu voltei para o mercado. Então, foi morte e renascimento, tudo junto, muita coisa. Então, eu estou colocando para vocês assim, um panorama geral. Me desculpa se eu falei muito tempo, mas é isso aí. Essa sou eu. E eu conto com todas vocês. E vou colar na Fernanda. Eu adorei a fala da Lourdes, que dela falou, vou colar. Vou colar também, vou colar em todas vocês, que eu acho que todas vocês vão me contribuir muito comigo. E eu também vou contribuir com vocês. Tenho certeza disso. Com certeza. Bonito isso que você falou da pandemia, hein? Bonito. Da pandemia, como todos nós, mesmo os que não morreram, morreram um pouco. Isso aí é um texto, olha aí. Isso aí é um texto bom, hein? É um texto bom. Essa reflexão, né? De morrer, de morte e o prêmio do renascimento, né? Porque tem uns que morreram mesmo, né? E os que tiveram a morte simbólica, no caso nós, temos a chance desses renascimentos, né? De voltar a fazer e fazer um pouquinho melhor e diferente em muitas coisas. Bonito isso, gostei. Né? A gente tem muito conteúdo, mas o fato da gente ter conteúdo não garante a nossa escrita. A gente tem que saber fazer essa transposição entre esse conteúdo rico e a escrita passando por quê? Pela linguagem. Essa quantas pessoas sábias, né, passaram pelo mundo, mas não escreveram. Então, elas ficam dependendo de outras que vão contar o que aprenderam com elas. E quantos idiotas escreveram? E aí eles ficaram. Então, você vê que o mundo não é justo, né? Né? A escrita, e por isso o poder dela, né? Legal, muito legal. Vamos lá, então, agora vamos para a Bel. Bel foi a primeira a chegar. Vamos lá, Bel. Conversa aí com a gente um pouquinho. Bom, eu também sou psicanalista, né? Já há bastante tempo. Estou na Espanha, para quem não sabe ainda, né? Eu estou na Espanha. E estou com o canal Veja Bel, que foi assim, para mim, foi o meu ikigai, né? A minha força, a minha iluminação, como dizem alguns, né? Porque eu venho de um casamento de mais de 40 anos e fora da psicanálise, desde que eu vim para a Espanha, e estava assim querendo alguma coisa para mim. E aí eu conheci a Fernanda através de uma amiga que me apresentou, falou assim, você gosta tanto de escrever, e me apresentou a Fernanda. Eu fui lá e adicionei, ela me aceitou, falei, opa, então vamos ver o que ela faz. Aí ela falou do e-book, eu comprei o e-book, adorei, e aí pedi uma tutoria, nós fizemos e saiu o Veja Bel. Então, assim, é algo que eu pensei e planejei, mas que tem a colaboração da Fernanda. Se talvez eu não tivesse começado assim tão direto como eu comecei, né? Eu acho que está sendo assim uma experiência bem bacana e eu tenho certeza que todos nós vamos chegar ao mesmo ponto comum. Todos nós dizendo, olha, eu alcancei o que eu queria. Eu posso dizer que eu alcancei, eu fiquei muito feliz com isso. É isso. Muito bem, Bel, muito bem. Vamos então, Quitéria, diga aí, conversa aí com a gente. Fiquei maravilhada de conhecer a Lourdinha, que coisa linda, que história. Eu sempre gostei muito de ler e eu nunca fui de escrever, né? Eu sempre gostei muito de ler, acho que eu já falei aqui. Até hoje eu leio a embalagem, né, de tudo que eu compro. E não tive... hoje eu era sonho. Eu acho que as duas terapeutas aí devem entender, né? Eu fiquei
travada para escrever. E por um fato que aconteceu, né? Eu comecei a escrever e eu perdi o livro, eu escrevia, era no espaço de livros de escola, né? Assim, que tinha para escrever. E eu perdi. E o fato de ter perdido e ter imaginado que alguém ia ler o que eu tinha escrito, isso me travou. Eu nunca mais escrevi nada. Eu vivo muito na internet, né? E hoje eu quero mesmo colocar isso, estou tratando isso, quero escrever, né? Porque eu juntei você junta muita informação e acaba que começa a vir assim, um desejo, né? Necessidade, eu acho, de colocar para fora. E também de que seja assim um modo de recurso também, né? Hoje eu moro só com um gato e eu tenho que pagar as contas, né? Então, é isso. Não sou aposentada, então, realmente eu quero escrever para a internet, por isso que eu comecei, né, com o e-book da Fernanda também. Como vocês também quero colar nela, né? E para a gente aprender aqui. E estou, assim, maravilhada de extrair aqui de vocês aqui tantas informações. É isso. Não sei se consegui explicar. Muito bom, Quitéria, muito bom, muito bom, muito bom. Vai escrever, sim. Já escreve, né? Mas, o outro passo é o passo de colocar isso no mundo. São dois movimentos, né? Um é o da escrita e o outro é de colocar no mundo. Né? Como é que a gente coloca no mundo? Postando, né? Antigamente era publicando, agora é postando, fazendo rodar. Ok? É isso que vai te dar essa... te alimentar. Vai dizer, que legal, eu vou continuar porque as pessoas estão me lendo, estão comentando, estão gostando. Então, isso que vai te dar essa força. Mas, Fernanda, posso acrescentar algo? Claro. Então, sobre postar no Instagram, Instagram é uma rede social que ela está mudando assim a forma de apresentação, né? Eu sei que ela tá migrando, não vai ser muito mais escrita e sim mais vídeo, né? Coisa curta. Como você começou a sua fala falando, né? Dessa pressa que as pessoas têm, né? Então a rede social também, pelo menos o Instagram, né? E talvez até possa ser um tema, talvez de uma outra aula aí. Tá certo. Agora, não existe só Instagram, né, gente? O Instagram é uma das redes, né? Não existe só ela, tá? Existem várias outras que mudam a maneira de ser. Bel, por exemplo, Bel escreve muito bem, mas a Bel, nesse momento, o projeto, ela entendeu, né? Isso foi uma decisão dela. Ela disse, eu quero fazer o canal, eu quero aparecer, eu quero falar. E passou, o que ela faz é uma escrita. A escrita digital ela não é só feita com palavras, ela pode ser uma escrita no vídeo, ela pode ser uma escrita no áudio. Isso também é fabuloso, né? Porque isso é uma mudança em relação a como a gente encarava a escrita. Antes a escrita era texto. É texto, tá certo, é texto. Mas esse texto hoje, ele pode ter um registro audiovisual, quando a gente está no YouTube, e ele pode ser a fala, quando você faz um podcast. Isso também é escrita. Porque uma das grandes características da escrita era o registro. Ela registrava, daí o poder. Lembra? Tem até aquelas frases, tipo assim, vale o escrito, não o falado. Palavras o vento leva, palavras ao vento. Você falou, mas alguém escreveu? Não, eu falei. Então é a sua palavra contra a palavra da outra pessoa. Porque você falou. A fala vai no ar, ela desaparece. Gente, o podcast acabou com isso, porque ele é um arquivo eletrônico, ele é um registro. Hoje você falou, fala, é como escrever.
falou, olha aqui. Bom, a gente está vendo isso, né? Os áudios reveladores. Põe aqui o áudio, olha lá, ela falou sim. Então, isso, inclusive, tirou da escrita um dos poderes dela, porque era esse. Por que o documento era fundamental? Estava escrito, né? Estava aqui, está escrito. Aí você ia lá e dizia, não, está escrito aqui. Está escrito, Fernando escreveu, ainda assinou. Ok, é verdade, escreveu e tal. Contra isso não tem nada. Agora eu digo, olha, está aqui, Quitéria falou. Pá. Aqui, a Bel lá no vídeo. Bel está no vídeo, Bel está falando, está registrado, está registrando. Então, olha que interessante, houve esse deslocamento, né? E pode ir mais para frente ainda, a gente pode pensar coisas híbridas, né? Que hora eu escrevo, hora eu falo, hora eu faço vídeo, entendeu? Hora tudo. Hora eu danço no TikTok, que não é exatamente o nosso caso, mas é o de muita gente. Vocês entendem o que eu quero dizer? Entendeu? As possibilidades são enormes, porque nós somos, né? Nós estamos... Qual o canal da Bel? Bel, escreve aí para... o Veja Bel, Quitéria, Veja Bel. Eu coloco o link. Coloca aí. Então, Quitéria, pense, abra também essa possibilidade, entendeu? O que você vai fazer? Tem que fazer algo, tem que ter uma presença lá, entendeu? Tem que começar de algum jeito. Às vezes a gente começa no vídeo, porque é mais fácil. Tem pessoas que têm facilidade, né? Porque é aquela historinha que eu sempre falo, né? Que fica repetitivo, mas eu tenho que falar. Não, a gente não vai conseguir nada se a gente não tiver presença digital e caminhar para uma coisa que se chama autoridade digital. Para ter autoridade digital, a gente precisa da presença. Para ter presença, a gente tem que estar tem que aparecer. É a lei número 1. Se você não aparece, né? Se você não aparece, ninguém te vê. Né? Você nem entra no jogo, porque você não aparece. E você que eu digo, todas nós, né, Quitéria, não estou dizendo você, Quitéria, estou dizendo, se a pessoa não aparece, ela não será vista. Tá bom? Então, vamos lá agora. Denise. Bel, você concluiu, né, Bel? Concluiu. Então, vamos para... Denise, querida, abre aí o microfone, vamos aí. Você está fechando o nosso Zoom, vamos lá. Eu vou comentar um pouquinho o que a Quitéria falou. Pelo que eu venho acompanhando, assim, do Instagram... Eu acho que mudou em relação a vídeo. O próprio dono do Instagram falou nessa questão que ele quer investir mais em vídeo. Daí, no vídeo, você demora mais tempo na conta daquela pessoa, na publicação, né? Em relação à foto estática, a imagem estática. Por isso que as pessoas estão investindo em carrossel, porque para você ver os carrosséis, você demora mais tempo ali também, né? Mas o texto em si, eu acredito que não muda muita coisa, não. Né? Do vídeo para o texto. O texto não morre, né? Inclusive, eu acho assim, toda essa questão da narrativa, do storytelling, de você ver... tem pessoas que dizem que analisa as pessoas pelos comentários, né? Se é raso, se é curto... Acho que um textinho com a legenda muito clichê, para quem está investindo na escrita, é muito raso, foi-se o tempo, né? Como eu vi a publicação da Fernanda. Disse o que tinha para dizer, acabou, não importa muito a questão do tamanho, né? O importante é dizer o que veio a dizer, se propor a essa comunicação. Mas, para quem ainda não consegue fazer vídeo, acho que os carrosséis ainda estão valendo. Perfeito. Então, Denise, veja bem, eu não acho que o vídeo é uma progressão, que a gente vai começar a escrever e depois fazer vídeo. Não, entendeu? Não tem uma hierarquização aí. Se a pessoa quiser só usar a escrita, maravilhoso, ela vai usar a escrita, entendeu? Assim como alguém que diga eu só quero usar vídeo, mesmo porque o vídeo nunca está sozinho, você tem que escrever um vídeo, isso é escrita. Você tem que criar título, isso é escrita. Então, você tem que escrever o tempo todo, né? A escrita não está dispensada
em nenhuma desses canais, nunca. Você tem que ir até o podcast pede lá, descreva, agora faça a descrição. E é pela descrição que as pessoas vão ouvir ou não o seu podcast. A pobreza hoje, por exemplo, que a gente está vendo, eu tenho Netflix, Amazon, negócio de séries. Quando eu vou procurar, que fica passando aquelas sinopses, eu digo, não acredito, entendeu? Sabe a sinopsinha? Que vai dizer o que tem, né? Né? Maria conhece João em Lisboa, né? E aí eles pegam um trem para Amsterdã, ponto. Eu falo, gente, mas Maria conhece o João, pegou um trem para Amsterdã, e aí? O que me ajudou? Eu vou ou não vou ver essa série? Eu vou ou não vou ver esse filme? Erro de descrição, erro de sinopse. Pessoas pararam de sinopse. É quase uma arte. E é desse tamanho. É a sinopse, a capacidade que a gente tem, que o redator tem, de descrever em 6 linhas uma história inteira. E despertar o interesse para... É lógico. Fernanda, tem que ser uma isca, um chamariz, né? Diga, Bel. Assim, para eu fazer o vídeo, eu tenho que escrever. Porque da onde eu vou tirar? Eu tenho que fazer eu tenho que ter a escrita. Roteiro, pelo menos, né? eu sou assim. Eu tenho que ter o texto, saber o que eu vou dizer. Porque se eu simplesmente chegar ali, tirei da onde isso? Entendeu? Perfeito. Então, é uma escrita. É uma escrita. Todo vídeo exige um roteiro, né? Você Sim, tem um que roteiro. ter, por mais que você tenha o conteúdo a ser falado, isso tem que estar planejado. E Sim. por meio do que a gente planeja e faz roteiro? Por meio da Pela escrita. A escrita, ela tem esse super poder. O poder... Olha, eu sempre tenho caderno, né? Eu tenho agora com 2 telas. 3, na verdade. Mas sempre tem caderno, gente. Caderninho aqui está aqui, entendeu? E sempre, vocês estão falando aí, já anotei algumas coisas, alguns insights, está tudo aqui. Eu não perco a viagem. Isso. Para que perder a viagem, entendeu? E isso é feito através da escrita, né? Não vou aqui, estou com vocês, aí vou gravar. Peraí, gente, falar aqui. Não, é até uma questão de praticidade. Então, é isso aí, escrever e respirar, né? Fica muito junto, né? É importante isso. Por exemplo, quando eu estou lendo, né, que eu risco muito e tal, livro de papel, eu vou escrevendo, né? Vendo os insights, eu ponho lá em cima, ponho embaixo, que os insights vêm, e aí eu me interesso por eles, né? Pelos insights. Nessa altura da minha vida, meu interesse não é mais, estou lendo esse livro, que bacana, que pessoa legal, como ela escreveu bem, como ela... Não é isso, não é mais. Eu estou lendo o livro dizendo, o que eu posso aproveitar disso aqui? O que isso aqui me ajuda no meu trabalho? Me ajudou. Cato que me ajuda. Isso aqui não me ajuda em nada. Está lendo como escritora, não mais como leitora. Entendeu? Exatamente. Eu quero, porque eu não tenho tempo. Né? Eu não diria isso para alguém com 16 anos. Né? Para alguém com 16 anos, eu diria o que meu pai sempre me disse: leia tudo, minha filha, até bula de remédio, leia tudo. Por quê? Porque isso aí, né? Você tem um tempo, embalagem, né? Você tem uma vida inteira e você ainda não é capaz de tomar algumas decisões, então, quanto maior o seu repertório, melhor será. Mas agora, na realidade, né, desta idade, a escolha tem que ser muito precisa. Eu não tenho, né? Eu não posso mais ler o que para mim não é significativo, porque eu não tenho esse tempo. Ô, Helena, diga, Helena levantou a mãozinha aí. Vai, Helena. Não, estou achando interessante o que você está falando, porque isso é uma ansiedade que eu também tenho. Aí agora, com essa explicação sua, ficou bem claro. A questão de tempo. Então, eu acho que as pessoas mais na nossa idade, assim, da minha idade para lá, é um termômetro para a internet, sabia? Porque se os jovens acham que eles estão lá correndo, nós estamos correndo muito mais, mas com uma seleção
Então, muito legal, eu gostei, viu? É isso mesmo, é isso mesmo. Somos mais seletivos, né? Porque temos que ser, não é nem... Né? A vida ensinou, né? Então, é isso aí. Então, tá bom, gente. Então, olha, nós vamos depois, então, não saiam, tá? Vou fechar aqui o vídeo publicamente, mas fiquem aí, tá certo? Então, inclusive, olha que transparência, gravando, dizendo que vou fazer isso. Então, vamos lá. Então, esse foi mais um Zoom na Escrita, que é a nossa tertúlia eletrônica, né? E ficamos aqui reunidas e falando Bel, Lurdinha, Denise, Quitéria, Helena e eu, Fernanda, ficamos aqui conversando um pouco, não só sobre tamanho de texto, mas conversamos, na verdade, sobre escrita, sobre vontade e o ato de escrever. É uma conversa de escritoras. Então, é isso aí. E se você gostou desse vídeo, curta e, por favor, se inscreva no canal. Ao se inscrever no canal, ele cresce, mais pessoas podem assistir, etc, etc. Então, um grande, grande abraço!